Bom dia! Manhã de 20 de janeiro para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 751. Vamos entrar hoje em dificuldades na segunda carta de Pedro, capítulo 2. 2 Pedro 1:1, lemos assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, qual é a dificuldade? É que esse verso já é bem diferente, e a carta de 2 Pedro é bem diferente da epístola de 2 Pedro. 1 Pedro e 2 Pedro têm um tom diferente. A primeira epístola é diferente da segunda, o que faz com que muitos críticos perguntem: será que Pedro escreveu essa segunda carta? Vamos então à solução. Primeiro, vamos entender que Pedro, na sua primeira carta, utilizou-se de um secretário. Olha só, 1 Pedro 5:12, por Silvano, vosso fiel irmão. Então, quem escreveu a primeira carta foi Silvano, enquanto que a segunda carta de Pedro pode ter sido escrita por ele mesmo. E isso mostra a diferença de estilo entre as duas epístolas. Segundo, o diferente estilo e tom é esperado entre as duas cartas, porque na primeira carta tem o propósito de encorajar os crentes a sofrer perseguição. Já na segunda carta, Pedro escreve alertando contra os falsos mestres, os falsos ensinadores, e isso leva a um estilo e ao tom diferente que estamos acostumados com a primeira carta, conforme vimos. Terceiro, também a evidência interna é diferente, sim. Pedro, no verso 1, diferente de apóstolo Pedro, no verso 2, no verso 1 da primeira epístola. Aqui notamos uma diferença, sim, logo na introdução. Em vez de servo, ou na primeira é de apóstolo, na segunda já de servo. O autor mostra que houve uma diferença, sim. E em 2 Pedro, nós notamos que o autor foi testemunha ocular do Monte da Transfiguração, conforme ele registra em 2 Pedro 1:14, e conforme vemos nos evangelhos, Mateus 17, 1-8, Pedro, aqui na sua segunda carta, também mostra que os escritos de Paulo, que ele conhecia, e chama Paulo de irmão amado, em 2 Pedro 3, 15, 16. Em quarto lugar, vemos que as diferenças entre as epístolas também está na ênfase com relação a Cristo. Em 1 Pedro, ele enfatiza o sofrimento. Em 2 Pedro, a sua glória. Mas ambas as epístolas é mencionado Noé e o dilúvio em 1 Pedro 3:20 com 2 Pedro 2:5 e 2 Pedro 3, versos 5 e 6. Portanto, é uma característica interessante. Quinto lugar, não há evidências externas para dizer que 1 Pedro não foi escrito por Pedro ou que tem as ideias de Pedro. Mesmo os arqueologistas William F. Albright data 2 Pedro do ano 80 e de acordo com o descoberto de Boldemer, papiro 72, que data do ano 250, revela a respeito do Egito e de outra data. Então, há algumas que questionam a origem de 2 Pedro, incluindo Orígenes, Eusébio, Jerônimo e Agostinho, que questiona a autoria de 2 Pedro por Pedro.
E, finalmente, nós temos escritos de Pedro que podem, sim, ser uma farsa bíblica, mas a carta aqui em si mostra-nos que pode ter sido, sim, escrito por Pedro com diferentes propósitos. O fato de 2 Pedro 1,14 mencionar que ele foi testemunha da transfiguração, isso nos leva a crer que foi Pedro mesmo que escreveu, e é uma evidência forte dentro da própria epístola que o apóstolo a tenha escrito. Então não há razão para nós desacreditarmos de 2 Pedro, como alguns dos pais da igreja o fizeram. Bom, esperamos ter respondido às dificuldades com relação a 2 Pedro, e que, se você ainda não assinou o nosso canal, que você subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, e ali no menu você vai encontrar no playlist 251 pastas com mais de 7.400 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.